Ok, pessoal, bom dia. Mais uma vez, trabalhando os conceitos relativos ao ambiente de corrente alternada, um ambiente diferenciado que requer muita atenção, tá? No módulo anterior, nós conversamos sobre o conceito de impedância, onde a gente mostrou que aquela oposição oferecida, aquela dificuldade oferecida por carga, por condutores, máquinas, dispositivos, ao tráfego de energia elétrica, ficava muito bem representado pela resistência exclusivamente no circuito de corrente contínua. Mas no ambiente de corrente alternada, mais multifacetado, com a energia total em evidência, com a presença da energia cinética e da potencial, percebeu-se que esse conceito vinculado apenas à resistência, o movimento de atrito, de conexão, num ambiente unidirecional, ficou um tanto quanto limitado. Aí veio então a expansão dessa ideia. Então a impedância passou a ser a oposição oferecida por um condutor, uma carga, um dispositivo, uma máquina, ao trânsito de energia elétrica como um todo. Aí essa oposição se caracteriza em duas facetas, né? A oposição à energia cinética, que se materializa sobre a resistência do circuito, e a oposição às energias potenciais, essa vinculada à novidade chamada de reatância, tá? É bom frisar, resistência é impedância. Reatância também é impedância. A impedância seria o resultado de todo esse processo. Tanto é que a gente migrou para o conceito do triângulo de impedâncias, que está linkado sempre ao triângulo de energia. É bom a gente lembrar que sempre tudo está ligado a ele. Dali vem potência, dali vem oposição. Então temos aqui na hipotenusa a impedância em ohms, agora com uma oposição total a esse trânsito de energia, a resistência também em ohms, agora uma oposição específica à energia cinética, e a reatância em ohms também uma oposição à energia potencial, a questão desse armazenamento. E o θ, como nós já havíamos colocado, né, que além da verdade, o θ, o ângulo cujo cosseno representa o fator de potência do circuito, ele nasce de fato aqui. Porque o θ ele qualifica o tipo de carga que você apresenta, que você é, e em consequência disso, a formatação de energia aparente que você vai consumir da concessionária. Vou dar um exemplo rápido. Convenhamos, o tipo, a formatação, né, não em valor absoluto, não em valor quantitativo, por isso que eu dou tanta importância a ângulo, tanta importância à decomposição das grandezas de corrente alternada nos eixos cartesianos, porque isso é fundamental para o entendimento do que está se passando aqui. Tá? Então, observe, do ponto de vista quantitativo, de repente você pode ter, por exemplo, uma refinaria consumindo a mesma quantidade de volt-ampere de uma trefilaria, consumindo a mesma quantidade de volt-ampere de uma indústria têxtil, tá? Da mesma quantidade de volt-ampere de uma indústria que trabalha, por exemplo, na construção civil. E, no entanto, o comportamento em termos de demanda é fundamentalmente diferente, porque presença de mais ou menos motores numa planta, tá? Motores com uma configuração em corrente contínua, corrente alternada em outra. Então, o processo multifacetado das várias possibilidades fazem com que a qualidade dessa energia que se reflete nesse ângulo é que vai definir não só o aspecto quantitativo do consumo de volt-amperes, que é importante sim, é inegável, mas principalmente a questão qualitativa, o θ, tá? Que vai, de certa forma, definir não só a quantidade, mas o tipo de potência como um todo que essa planta vai absorver. É interessante que muitos autores, e alguns artigos, inclusive, né, científicos, dizem textualmente, em circuitos de corrente alternada, às vezes, variação de fator de potência, onde você mexe no θ da planta, eles são mas muito mais significativos em relação à potência demandada do que ajustes no módulo da corrente. Tal a importância que se tem esse ângulo aqui e, obviamente, as decomposições retangulares do vetor impedância, do vetor corrente, do vetor tensão, do vetor potência e assim sucessivamente. Perfeito? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos pegar o finalzinho da conversa do módulo anterior, tá? Tudo bem, a resistência era uma grandeza já mais ou menos conhecida e estávamos mais ou menos adaptadas a ela. Perfeito, tá? A impedância começou a posição total, fazendo referência à hipotenusa. Agora, esta reatância aqui, chamada reatância da parte oposta θ, ligada naturalmente a quem? A oposição, a dificuldade, ao empecilho desse armazenamento ou dessa estocagem de energia potencial, nós já percebemos e comentamos que essa reatância, na verdade, claro, ela é uma impedância integrada em ohms, ela se divide em duas facetas, tá? Do ponto de vista elétrico, importante frisar, em duas facetas do ponto de vista elétrico, uma conhecida como XL
e essa representação, esse modelo é muito significativo, e outra como XC, tá? Que segue mais ou menos a mesma tendência. Tá? Então, hoje é o momento da gente decodificar isso com um pouco mais de atenção e um pouco mais de cuidado. Certo? Esse zelo com que eu tenho levado esse curso com vocês é para que você tenha realmente uma visão correta, pragmática, tá certo? Se você está bem, se você está bem alicerçado, o horizonte é o infinito. Tá? Você vai na direção que você desejar, em função das suas especificações, em função da sua vontade e da área de atuação que você se encontrar pós-formatura, tá? Na hora que você estiver atuando no mercado. Tá legal? E para isso acontecer, essa base tem que estar muito bem sedimentada. Venha o que vier, você vai arredondar e sair jogando. Tá bom? Então vejamos, tá? A reatância é dividida nessas duas facetas, reatância indutiva e reatância capacitiva. Olha os nomes. Reatância indutiva e reatância capacitiva. O XL, a reatância indutiva, e o XC, a reatância capacitiva. É interessante, Marcos, a capacitiva, C, ficou mais claro, mas a reatância indutiva começa com I de indutor e, no entanto, ficou L, porque I já é símbolo de corrente elétrica, que era antecedente a isso aqui. Tá? Então, esse momento é propício para a gente comentar aqui sobre três parâmetros, três grandezas elétricas decisivamente importantes, no qual se alicerça todo o ambiente elétrico e magnético do circuito. Só que eu disse elétrico e magnético do circuito. Então preste atenção. O primeiro é o velho conhecido nosso, resistência, grandeza física, tá? Física de ciências filosofais, né? É uma grandeza que está ligada à oposição, à dificuldade do trânsito de energia cinética no circuito, daí esse caráter linear, e por isso mesmo, toda vez que você vincula essa questão dessa dissipação, desse movimento, pressupõe-se atrito, pressupõe-se fricção, então você associa sempre que tem calor no circuito a presença de uma resistência. Resistência é grandeza física e por isso mesmo ela é ligada diretamente a três constantes construtivas. O comprimento do cabo, um cabo de 1 metro, opõe uma resistência ao trânsito de energia por ele. Um cabo de 1 quilômetro, a oposição é maior, naturalmente, tá? É inversamente proporcional à bitola do cabo. Quanto mais grosso é o cabo, mais fluidez você vai ter, mais facilidade das cargas migrarem, naturalmente. Mas quanto mais estreito, menor a sua bitola, menor o seu calibre, mais dificuldade de passar um engarrafamento de cargas elétricas. Então, inversamente proporcional à bitola, a espessura do cabo, ao seu calibre. Tá? E, claro, inversamente proporcional à condutividade elétrica do elemento químico que constitui o cabo. E aí vocês dão um baile em mim, né? O cobre, o alumínio, o ferro, a prata, enfim, quanto mais condutividade tiver o elemento químico, e você acessa isso na tabela periódica, naturalmente a resistência elétrica do elemento em si diminui. Não confundamos resistência, que é uma grandeza física, com o resistor, que é um componente que você compra na loja elétrica, que você compra naquelas lojas de eletroeletrônica da rua Curitiba e você instala no circuito. O resistor é o componente. A resistência é a grandeza física que representa essa oposição e onde você representa, onde você materializa a questão de quem? Da dissipação de energia elétrica e energia térmica, ok? Vamos em frente. Mas nem só de calor vive a conversão das energias num processo como esse. Aliás, temos aqui dois exemplos importantíssimos de energias potenciais. A primeira delas, e aqui vai uma colocação muito nossa, muito pessoal, muito particular para vocês, tá? É uma tentativa de tornar as coisas minimamente palatáveis, compreensíveis, palpáveis. Vamos lembrar, por exemplo, voltar um pouquinho no tempo naquela questão de campos elétricos, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui uma esfera, inicialmente uma esfera metálica, evidentemente, inicialmente no estado neutro, tá? Eletricamente neutra, cargas elétricas positivas e negativas se equilibrando. Tá? Por um processo qualquer, nós então dotamos essa esfera de carga elétrica positiva. Ela ficou positivamente carregada. O que nós lembramos então? Né? Que em função do equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas tendem a se concentrar na superfície dessa esfera. Tá ok? Na superfície dessa esfera. E passa a ter esse comportamento. E daí, o campo elétrico oriundo de uma esfera como essa, segundo o cientista chamado de Michael Faraday, você pode representá-lo como linhas radiais e divergentes, se afastando da esfera, tá? E tendo um comportamento mais ou menos como esse. Perfeito? Inclusive, essa diagramação de linhas, ele é muito interessante, que ele mostra para você não só o perfil do campo, mas também, interessante isso, a sua ordem de grandeza. Como assim? Se numa dada região do espaço as linhas estão muito próximas uma em relação à outra, é que o campo ali é muito forte, muito significativo.
Mas se em outra região do espaço as linhas estão mais separadas, é que o campo é mais rarefeito. Perfeito? Então temos uma esfera aqui, eletricamente positiva, em equilíbrio eletrostático. Aqui dentro dela o campo elétrico é zero, como nós sabemos, e as cargas concentradas na superfície da esfera. Tá? Vamos admitir que eu colocasse ao lado dela, numa certa proximidade, outra esfera de mesma espessura, de mesmo diâmetro, só que carregada negativamente. Tá? Então também teremos um campo elétrico, só que agora ele será um campo elétrico radial e convergente. Perfeito? Algo mais ou menos dessa natureza. Observe que a maneira de você representar ou desenhar o campo, ele se parece muito com a esfera positiva, o que inverte naturalmente o sentido com a razão natural, esse comportamento dual do universo. Mais, menos, norte, sul, coisas dessa natureza. Então, se aqui na esfera positiva eu tenho campo elétrico no centro da esfera e cargas positivas na película dela, aqui é a mesma coisa. Campo elétrico no centro da esfera é nulo e as cargas tendem, por equilíbrio eletrostático, a se concentrar na periferia, na casca da esfera. Tá? Se nós aproximarmos uma da outra, e o campo então é radial e convergente. Se nós aproximarmos essa esfera dessa, vai acontecer uma coisa interessante que vocês já viram, inclusive na física aqui, que cursaram na nossa própria faculdade, né? A tendência é que apareça uma figura interessante no campo entre as duas esferas, tá? Porque se diverge de um e converge para o outro, você vê que as linhas tendem a se, né, trabalhar nessa figura bonita, nesse espectro côncavo-convexo, dando esse comportamento bem sui generis de campo entre as esferas. Perfeito? Muito bem. Gente, nós somos, né, pessoas com acesso a terceiro grau, open mind, mente aberta. Então, olha o que eu vou te propor, tá? Imagina a seguinte situação, que eu pegasse uma máquina, um dispositivo qualquer, e retirasse a casca dessa esfera, perfeito? Onde as cargas estão concentradas, fizesse a mesma coisa com essa, a casca dessa esfera, onde as cargas estão concentradas, tá certo? Naturalmente eu teria, né, esferas, né, com a parte interna, esferas ocas, mas com essa superfície com concentração de cargas. Pois é, diante dessa imagem, dessa ideia, dessa análise quase metafórica, olha só, vamos então cortar essas esferas e planificar essas suas cascas. Ao invés de manter as cascas no formato esférico, nós vamos cortar e vamos esticar, vamos planificar essa esfera. Ora, gente, essas duas superfícies esféricas, o que a prática mostrou? Que quando você consegue produzir um artefato desse, você passará a ter uma placa carregada positivamente, que representa a superfície dessa esfera estendida, e aqui uma placa carregada negativamente, que representa a superfície da esfera também estendida. Tá? E o que se constatou empiricamente? Isso é que é importante. Experimentalmente, que o que se fez ali, na verdade, foi uma concentração, uma convergência dessas linhas de campo, e que entre as esferas, e aqui duas observações, principalmente se a superfície das esferas for muito maior do que a distância que as separa, o que se constatou experimentalmente, comprovadamente, por medições minuciosas, que entre essas duas placas positivas e negativas carregadas, vai estabelecer um campo com um perfil de linhas basicamente como esses aqui, ó, linhas paralelas e equidistantes, caracterizando um campo magnético uniforme. Uma grande concentração de campo elétrico nessa região, graças a essa planificação dessa estrutura. Evidentemente que você pode enriquecer esse ambiente aqui entre as placas com um tipo de isolante, tá? Para de certa forma até minimizar possibilidade de você ter um pulo, né? Porque o campo fica tão grande que as cargas podem pular de uma vez entre uma placa e outra, até para minimizar isso. E aí, gente, é que nasce uma segunda grandeza física decisivamente importante para a gente. Olha, e esse raciocínio aqui é nosso, tá? É meu para você, tá certo? Você não vai achar isso em livro nenhum, em artigo nenhum. Isso é fruto de estudo, 38 anos mexendo com isso, aí fora, lendo, pesquisando, para tornar a coisa compreensível. É aqui que nasce uma grandeza física, que eu diria caminha muito próximo ao perfil de resistência, que é chamada de capacitância. Capacitância é uma grandeza física. O símbolo, como vocês já viram, C, tá? De capacitância, tá legal? E o que representaria essa capacitância, então? A habilidade, a capacidade, né? A formatação do ambiente, lidar, utilizar, labutar
com energia potencial elétrica. O que nós temos aqui é fundamentalmente concentração de linhas de campo elétrico, tá? Presença de energia potencial elétrica em abundância, é o que nós temos ali. Numa visão panorâmica, você bate o olho, parece até que seria uma associação de baterias que você disponibiliza num ambiente qualquer. E como se trata de uma grandeza física, como aconteceu com a resistência, ela também depende de constantes construtivas, que são quais? A área que cada placa dessa apresenta, tá? A distância que você tem entre elas, e é o que eu vou dizer, a capacidade de isolamento do material que você mergulhou aqui dentro, que é conhecido aí fora como rigidez dielétrica, tá? O que é rigidez dielétrica do isolante? O que é rigidez dielétrica de uma cortiça? Rigidez dielétrica da porcelana é a capacidade de isolamento que aquele material apresenta. Então, de novo, três grandezas importantes. A área de cada placa, a superfície que cada placa apresenta, a distância que a separa e a capacidade de isolamento, a rigidez dielétrica do que você joga aqui dentro. Às vezes isopor, às vezes cortiça, isso incrementa o nível de capacitância. Tá legal? Como aconteceu na resistência, a capacitância é uma grandeza física. Está ligada a constantes construtivas. O capacitor é o componente, é o artefato que você compra na loja elétrica, nas lojas da rua Curitiba, e instala no seu circuito. E quando você joga um capacitor, presumivelmente você está querendo fazer o quê? Ora, trabalhar com um ambiente, com um container de energia potencial elétrica. Perfeito? Já que estamos falando de capacitância, qual que é a unidade de capacitância? É o Faraday, que aliás é uma unidade muito grande, muito elevada para os níveis de capacitância que nós utilizamos no nosso ambiente. Então, o que é mais comum é você encontrar na sua vida prática, nos aparelhos eletroeletrônicos da sua casa, na sua televisão, no seu aparelho de som e nos dispositivos eletrônicos que estarão acionando os processos da sua empresa, partindo dos motores, acionando e protegendo transformadores, na sua planta industrial como um todo, tá? Você vai encontrar capacitores, né, com a capacitância bem menor, do tipo, o mais usual seria representado desse jeito, ó, em microfarads, tá? Mas é interessante chamar a atenção que a unidade clássica, universal, no sistema MKS para capacitância, é o Faraday. Como ficou uma unidade muito elevada para a capacitância em si e para os capacitores que nós utilizamos aí fora, então, opta muito por se trabalhar com um submúltiplo dessa unidade. Então, o microfaraday seria, então, uma unidade minimizada da capacitância do circuito. Perfeito? Resistência está lá e a capacitância. Porém, o aspecto de você poder armazenar e estocar essa formatação de energia faz com que o perfil dessa energia potencial ele seja, digamos, sutil e, convenhamos, efetivamente diferente da energia que você dissipa numa resistência, que é calor, é basicamente atrito, é movimento, é efeito Joule, é fricção, tá? Eu diria que essa energia aqui é um tanto quanto mais cognitiva, tá? Então significa que, associado à tensão, associado aos movimentos harmônicos simples, movimento circular uniforme, movimento ondulatório, movimento pendular, movimento massa-mola, onde nós temos frequência, onde existe uma periodicidade no sistema. Olha só, o que eu vou propor para você. Se você jogar, por exemplo, uma corrente com uma tensão contínua sobre um capacitor, ele se polariza desse jeito, mais e menos, fica assim, e no dado momento a coisa se estabiliza, tá? Ele dá aquela carregada quando você joga a tensão contínua, passa um certo tempo que representa a constante de carga do capacitor, e a partir daí o circuito se mantém estável, sem nenhuma modificação. É só você perceber, é quase uma consequência direta de como a tensão contínua opera no circuito. Agora, se você joga a tensão alternada, mais, menos, menos, tudo se passa como se tivesse o quê? Mais agora, menos aqui. Polarizou, depois se inverte e fica o tempo inteiro fazendo isso, tá? Então, o sistema, o equipamento, ele sente um certo de desconforto. E eu não vejo outra palavra para colocar aqui para vocês nesse momento. Um certo desconforto, um certo incômodo com essa transição, mais, menos, carrega, descarrega. E como consequência a esse desconforto, a esse incômodo, o sistema, o capacitor, reage a esse comportamento. Ele se associa a quem? A essa dinâmica, a esse caráter, olha o termo, hertziano da tensão alternada. É por essa razão que as capacitâncias dos capacitores, elas se agregam, elas se associam com muita facilidade à frequência da tensão que alimenta o circuito. E como frequência está ligada ao movimento harmônico simples,
A ligação se dá com quem? Exatamente com isso aqui, ó. Ou isso, se você preferir, a velocidade angular. Por isso é que no módulo anterior, eu fiz questão de pedir licença a vocês, eu fui lá em cinemática para buscar de volta o conceito de velocidade angular, porque isso é que faz e propõe toda essa ciclicidade. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, tá certo? Então, sendo assim, se a capacitância está ligada ao armazenamento, à habilidade de lidar com energia potencial elétrica, a reatância capacitiva, que naturalmente faz relação com ela, é exatamente o contrário. Indica a dificuldade, a oposição, né, o impedimento que você vai ter numa planta, no circuito, numa máquina, num dispositivo, a essa estocagem, a esse armazenamento. E por definição, constata-se que a reatância capacitiva vale fundamentalmente o quê? 1 sobre ômega S vezes quem? Vezes a capacitância. Então, se você quiser ter uma ideia clara da reatância capacitiva de qualquer circuito com a presença física de um capacitor, o que é que você faz? Né? Você sabe que ômega é exatamente o que? Por definição, velocidade angular. Se pegarmos o perímetro inteiro de rotação, 2π, o tempo, que é o período T para fazer isso, 2π sobre T, me dá velocidade, distância por tempo. Como período e frequência são inversas, então, se ômega é 2π sobre T, seria 2π sobre F. Então, aqui nasce o conceito e a ideia quantitativa de reatância capacitiva. Certo? Isso aqui em ohms, como toda reatância precisa ser. Tá? Então é preciso falar isso aqui com cuidado, gente, senão fica uma coisa julgada e você não tem a ideia do que está se passando. Se aceita porque a matemática constatou aquilo. E o entendimento? E quando acontecer um fato diferenciado, eles vão acontecer, tá? Se não há pelo menos uma mínima que seja bagagem conceitual e intuitiva, de onde vem isso? A que se deve isso? Vai ficar sempre aquela sensação de não entendimento, de que está faltando alguma coisa. Então a reatância capacitiva, olha só, como ela é impedância, ela se opõe ao armazenamento. De quem? Da energia potencial elétrica. Porque, naturalmente, como se trata do feeling, do FIES, energia elétrica, ele tem relação com capacitância. Está aqui. E com ômega, que é essa ciclicidade, esse ir e vir, esse polarizar e despolarizar, que causa esse desconforto no capacitor. Então, Marcos, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que se eu tiver um capacitor construir, está lá a placa, ok, a distância, perfeito, o isolamento, a capacitância está definida? Definida. Não vai variar nunca mais, a não ser que você queime o equipamento e troque. Capacitância está pronta. Agora, e a reatância capacitiva? Isso é outra história. Então, olha só. Então, deixa eu ver se eu entendi, Marcos. Você está dizendo para mim que se eu jogar tensão contínua, essa questão de polaridade e despolarizar não vai acontecer, então o desconforto não acontece, por isso a capacitância não se mostra efetivamente responsiva? Perfeito. Ou seja, não existe reatância capacitiva em circuitos que operam em corrente contínua. Por essa razão, se energiza, mais ou menos, ele polariza e acabou. Então não há desconforto, não há incômodo, o circuito responde aquilo de maneira sempre estável. Tá? Agora, quando você entra mais, menos, mais, menos, mais, menos, você causa desconforto, causa esse inconformismo, o sistema reage. Aí sim aparece a reatância capacitiva. Então, reatância capacitiva só existe em circuitos de tensão alternada. Ok? Só aparece quando tem uma frequência associada ao circuito, tá? Beleza? Então olha aqui, ó, é uma parte, tá? É uma das conexões ligadas a essa reatância, a nossa reatância capacitiva. Muito importante termos isso em mente, até para entender a ideia, entender o que está sendo proposto. Que a reatância capacitiva é impedância, é oposição, desculpem, mas que está ligada à capacitância. Essa habilidade de você manusear, utilizar energia potencial elétrica. Perfeito? Tá bom? Mas continuemos, não acabou, eu disse 3 grandezas, né? Se a resistência está ligada à energia elétrica e a capacitância à energia, se a resistência está ligada à energia térmica e a capacitância à energia elétrica, olha o nosso ambiente, gente, olha o meio que nós vivemos. Ondas eletromagnéticas para todo lado, tá certo? Mas aquelas experiências na época ainda remotas, em que as cargas elétricas paradas uma em relação à outra, se constatava apenas presença de campo elétrico e nada mais, lei de Coulomb nasce aí. Mas, se por uma razão qualquer, e coloque qualquer nisso, né, as cargas começam a se movimentar uma em relação à outra, o que se constatou também experimentalmente? Além da presença de campo elétrico, carga elétrica, forças de origem magnética. Então surgiu também um efeito de campo magnético. Tá? A ideia foi então, então é preciso debilitar esse movimento para as cargas. Como que eu poderia fazer uma coisa dessa natureza? Que grandeza estaria sendo sinalizada? Tá? E aí, experiências foram realizadas em que você
providenciava um circuito elétrico, providenciava uma energia elétrica e dava um caráter transiente, um caráter dinâmico. E se constatava que esse aspecto transiente, esse aspecto cíclico, hertziano do ambiente elétrico, sempre acabava gerando um ambiente magnético. Tá? E aí é que veio depois a hipótese de Maxwell. Ora, se um campo elétrico variando no espaço produz um campo magnético, a recíproca deve ser verdadeira. Então, um campo magnético variando no espaço e tempo também produz um campo elétrico. Perfeito. Tá? Eu não vou nem tentar falar de equações de Maxwell aqui, que vai fugir completamente ao nosso objetivo. Mas, gente, conhecimento tem que ser contextualizado, se possível até historicamente. Então, significa, o que eu estou tentando dizer? Que no nosso ambiente CA, onde existem motores em abundância, transformadores em abundância, tá certo? É preciso ter em mente que existem energias magnéticas também estocáveis, armazenáveis em jogo. Isso foi dito aqui implicitamente nos últimos módulos, quase todos eles, né? A capacidade do triângulo de energia estocar uma, trabalhar com a outra e fazer uma transição, né, entre elas quando for necessário e conveniente. Pois é o caso. Então o que se percebeu? Que toda vez que eu tinha um condutor com esse perfil de comprimento L, e submetia esse condutor a um campo elétrico, ou seja, o que seria isso? Joga uma corrente elétrica sobre ele, né? O que se constatou na prática? O que é uma corrente elétrica? Cargas elétricas se deslocando, cargas elétricas se movimentando. Então o que se constatou e se comprovou? Que um campo magnético se estabelecia ao redor desse cabo. E com aquela característica, ó, chamada lei do inverso do quadrado da distância, ou seja, quanto mais próximo do elemento que você está, mais forte é o campo, linhas mais próximas, aquela ideia de linhas representando inclusive a ordem de grandeza do campo, tá certo? Como o condutor era linear, o campo era formado por linhas paralelas ao comprimento linear do cabo. Agora, que tipo de capacidade quantitativa um campo oriundo de um cabo com esse perfil poderia fornecer para um motor ou para um gerador ou para um transformador, por exemplo? A prática mostrou que um condutor com esse perfil, mesmo que eu estivesse muito próximo dele, tá? Mesmo que a distância fosse pequenininha, a quantidade de linhas envolvidas, apesar que mais próximas, ainda era muito pequena. Ou seja, o campo magnético oriundo de um condutor como esse não tinha a capacidade efetiva de produzir em alguém na sua vizinhança um efeito significativo, ao passo de dotar esse segundo elemento, mesmo que não existisse conexão entre eles ou contato, condição de realizar trabalho em uma subestação, em uma planta industrial ou algo dessa natureza. Então, queimando algumas etapas aqui, mais uma vez, para que vocês não fiquem sem essa informação, sem saber de onde veio, tá? O que foi feito? Experiências foram testadas, situações experimentadas, variou-se corrente, etc. Até que se percebeu que, claro, variar a corrente seria interessante porque é ela que produz o deslocamento das cargas. Mas a prática mostrou, olha que coisa interessante, que apenas a variação da corrente não seria significativamente ou adequadamente ajustável a esse modelo. Precisava de algo mais. Aí é que entrou o arranjo construtivo. Então, optou-se em pegar esse condutor de comprimento L e apenas mudar o que, gente? O comprimento L está aqui. Apenas mudar o seu perfil, mudar a sua aparência. Criar espiras no condutor. Para quê? Daí o comprimento L deixou de ser o condutor como um todo e passou a ser esse pacote de espiras. Então, quando eu jogo uma corrente elétrica e ela passa, aqui ela foi no condutor na sua seção linear e as linhas de campo sempre paralelas a essa seção linear do condutor. Quando a corrente vem por aqui e passa olha só, nesse lado da espira chamado de face da espira, o que você vai ter ao redor? Linhas de campo magnético, como você teve aqui, ó, sempre ao redor dessa seção quadrada. Só que a espira tem duas faces, tem essa e tem essa aqui, então a corrente faz essa trajetória de retorno. E o que você percebe, gente, com essa estratégia? Que as linhas começam a se juntar. Elas começam a se aproximar. E se você continuar com a corrente, olha só, seção por seção, face por face, você percebe que essas linhas se juntam ao ponto de ficarem basicamente um emaranhado. O que a prática mostrou? Que esta configuração, onde você enrola, bobina, coloca espiras no condutor, concentra o campo magnético de maneira efetiva. Olha que coisa interessante. Se aqui nós planificamos para conseguir um efeito elétrico, aqui a gente bobinou e enrolou para produzir um efeito magnético. E aí nasce a terceira grandeza física importante, chamada de indutância, tá? Porque vem de bobina, vem de enrolamento, tá? Bobina, de eletroímã, se você preferir. A indutância, que seria o quê? A habilidade, a capacidade, a maneira que teria o elemento, o dispositivo de armazenar, estocar, labutar energia potencial magnética. Olha que coisa interessante. Olha como é que as coisas são paritárias.
Tá certo? Como aconteceu com a resistência, grandeza física, ligada a constantes construtivas, como aconteceu com a capacitância, grandeza física, ligada a constantes construtivas, a mesma coisa acontece com a indutância, grandeza física, ligada a constantes construtivas, que seriam o número de espiras que o condutor possui, é claro, e como todo bom campo, e o magnético não é exceção, apesar, eu vou dizer aqui, atenção porque eu vou dizer, apesar que o campo magnético é um campo não mecânico, a rigor, ele não necessita de meio material para se propagar, mas se você colocasse um meio que ajudasse, que favorecesse, tá? Que fosse um excelente condutor de energia magnética, seguramente o efeito, a eficiência desse modelo cresceria vertiginosamente. Então é disso que a indutância de uma bobina, de um enrolamento, também depende do número de espiras que o enrolamento possui e da habilidade do esqueleto, do núcleo ao redor do qual essa bobina enrolada produzir ou conduzir campo magnético. É por isso que geralmente você pega uma bobina de um motor, um enrolamento de um transformador, né, um eletroímã em um gerador, você vê que ele tem uma peça de aço, na verdade, para ser exato, é o aço dopado a 4% de silício, e aí eu tiro o chapéu para vocês, engenheiros químicos, tá? Essa dopagem é adequada para quê? Olha só, 4%, nem 3, nem 5, para quê? Para você maximizar a condutividade magnética desse aço, tá? Você o isola, geralmente com uma cartolina que você envolve com óleo, com resina, com mica, enrola, envolve esse pedaço de aço, chamado de núcleo, e por cima desse isolamento que você vem com o condutor elétrico propriamente dito, onde você vai injetar a corrente elétrica. Tá? Aí o que você percebe, gente? Uma coisa que você naturalmente já viu em muitas outras oportunidades. Está aí, muito prazer, um eletroímã, tá? Ou ímã artificial. E você aumenta, diminui essa intensidade, variando a corrente. E fica claro que aqui, linhas concentradas saindo da estrutura, polo norte, numa posição magneticamente oposta, linhas mergulhando na estrutura de volta, polo sul. Está aí. Então a indutância está ligada a isso, a esse container de energia potencial magnética, ligada a quem? Ligada, é claro, né, ao número de espiras, né, e ao núcleo que possui o quê? Uma boa, uma grande condutividade magnética. Também algo ligado à parte, né, química, que vocês, ninguém melhor do que vocês para entender e conhecer essa relação, tá bom? Não confundam indutância com indutor. Indutância com indutor. Então aqui nasce uma outra grandeza importante, permitam isso aqui, a indutância do material, ou do elemento, perdão. A simbologia L, tá? A unidade é conhecida como Henry, tá? Henry. 1 Henry, uma bobina de 200 Henrys, 20 Henrys, está lá, unidade de indutância. Capacitância, Faraday. Sempre aquela homenagem ao cientista que, de certa forma, contribuiu efetivamente para a decodificação de grandezas como essas aí. Agora, observe uma coisa interessante, tá? Como aconteceu no armazenamento e na estocagem da energia elétrica pura, tá? Ela se manteve, de certa forma, não responsiva ao estímulo em corrente contínua. E aqui, gente? Idem. Quando a corrente contínua circula pela bobina, esse campo se estabelece e se mantém estável com esse perfil, não varia mais. Então, não causa aquele, entre aspas, desconforto em corpo físico e o ambiente que envolve a bobina como um todo. Ela fica passiva, ela não reage, tá? Agora, se eu jogar uma tensão alternada que fica assim, indo e vindo, para lá e para cá, caracterizando essa ciclicidade, ora criolias no sentido, ora em outro, alternando inclusive essa situação polar, olha o incômodo aí, olha o desconforto aí, e como aconteceu com a capacitância, na indutância, vai surgir quem? Uma reatância indutiva. Uma reatância indutiva que é a oposição, a dificuldade, o impedimento oferecido pela bobina, pelo enrolamento, a esse armazenamento, a essa estocagem de energia potencial magnética. Pronto. Aí nasceu a reatância indutiva. E como aconteceu com a capacitância e a reatância capacitiva, vinculando-a à velocidade angular, à ciclicidade da corrente, a mesma coisa vai acontecer com a reatância indutiva, ômega L, tá? Para estabelecer aqui então, me perdoe, deixa eu aproximar um pouquinho mais isso aqui. Aqui o conceito é a ideia de indutância, tá? Unidade, a simbologia L e a unidade N. Olha o que vai acontecer. Como que eu encontro uma reatância indutiva de uma bobina? 2πfL, também em ohms. Essa é a reatância indutiva presente apenas em quem? Em corrente alternada.
Tá? Então, na prática, lembrando do que é a onda eletromagnética, como é que ela se propaga, campo elétrico assim, campo magnético ortogonal ou vice-versa, o que se entende, gente, na verdade? Que uma reatância acaba ficando energia, trocando energia com a reatância indutiva. Elas ficam assim, toma lá, dá cá, toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. A consequência disso é o quê? Em um circuito mais completo, tá? Porque aqui eu apresentei as ramificações particulares desses efeitos, né, sobre o circuito como um todo. Então, trabalhando de uma maneira mais, digamos, prática, porque no ambiente, aí você fala assim, Marcos, o que eu vou encontrar com mais abundância aí no mercado, nas plantas, etc., industriais, comerciais? Eu te faço um convite. De onde você estiver, olhe para fora. O que você está vendo? Bom, como uma pessoa comum, eu estou vendo aqui a região metropolitana de Belo Horizonte, a capital dos mineiros, que é, inclusive, o maior consumidor do sistema CEMIG. Agora, se eu olhar com olhos de quem lida com energia elétrica, quem trabalha com energia, o que eu estou enxergando? Não se iludam, um circuito RL. O que é isso? Um circuito fortemente resistivo, aliás, resistivo, por quê? Olha, você tem cabos ao longo desse estado inteiro, e cabo tem uma certa resistividade, tem uma resistência presente nos motores, nos transformadores, nas linhas de transmissão, de distribuição, etc. E uma infinidade de motores elétricos. Até na nossa casa, que é um quanto ínfimo, o resíduo comercial é a menor porção do consumo da CEMIG, tá? Até na residência nós temos motores, na geladeira, no liquidificador, na máquina de lavar, observe, tá? Agora, vá, por exemplo, aí para até uma residência de algumas famílias com mau poder aquisitivo. Além de tudo isso, ar-condicionado. Vá para uma área comercial, bombas, etc., motores, área industrial, motor para tudo quanto significa o quê? Que ao observar essa região metropolitana, eu enxergo um circuito RL e muito mais indutivo do que resistivo, tá? E como é que eu representaria isso? A região metropolitana de Belo Horizonte, uma visão geral seria R mais JXL. Por quê? Porque a indutância ou a reatância indutiva é predominante. Então, olha bem, se eu estou propondo uma soma, significa o quê? Isso escrito na forma retangular, e na forma polar escreve-se reatância indutiva desse jeito. Ou seja, então olha só o que eu vou dizer para você, tá? Esse teto aqui, presta atenção no que eu vou dizer, tá? Isso vai ter impactos muito grandes dos cálculos que estão por vir. Senão você vai fazer tudo decorado e sem entender nada. Essa é a minha preocupação, esse é o grande problema. Gente, eu não estou na vida acadêmica há 37 dias, são 37 anos. O que eu vejo de gente decorando isso e naturalmente enfiando os pés pelas mãos nos momentos mais importantes da sua carreira, o que é pior, então preste atenção. Se a reatância, se a impedância do sistema, da carga, BH, tem um perfil indutivo, essa é a maneira de escrever na forma retangular. E essa aqui na forma polar. Ou seja, observe que o θ, chamar de θc, né? O que é θc? Ângulo de fator de potência da carga, olha lá, tá? Ele é positivo. Por quê? Olha só. Lógico, a reatância é indutiva. Ora, se existe uma troca, toma lá da cá, seguindo o próprio perfil da onda eletromagnética, entre a reatância capacitiva e a reatância indutiva, e se por acaso eu tivesse um caso hiper, ultra, mega particular, uma carga com um perfil fortemente capacitivo, como é que eu representaria? Ora, R menos JXC, por quê? Até para mostrar essa troca, da lá, da cá, toma lá, da cá, ora armazeno magnética, ora elétrico, aqui, ó, escrito na forma polar, aliás, na forma retangular. E se eu passasse para a forma polar, naturalmente o que ia acontecer? Menos θc. Então, atenção, toda vez que for dito para você que a carga é indutiva, o ângulo será dado como positivo, pode até por convenção. Mas se a carga for capacitiva, o ângulo será dado com valor negativo, tá? E claro, em cargas mistas, vocês já perceberam, vocês não são bobos, olha só, isso aqui naturalmente vai acontecer, tá? Aí eu pergunto, o θ será positivo ou negativo? Depende de quem? O circuito é mais indutivo? Porque se for, a reatância indutiva será maior, então o ângulo como resultado geral será positivo. Se a carga for mais capacitiva, o ângulo será negativo. E pode, inclusive, acontecer uma coisa interessantíssima. Né? Se XL for igual a XC, isso é chamado de circuito ressonante. O circuito entra em ressonância. E isso, gente, na planta industrial é um perigo. Sabe por quê? Porque a impedância, ela desmorona. Por quê?
A reatância é um cateto, e o cateto aumenta o módulo da impedância, e quem limita a corrente, gente, com certeza a impedância. Se a impedância cair por alguma razão, e esse é um fato importante, esse é um fato perigoso, tá? As correntes tendem a crescer demais na sua planta industrial, gerando os mais diversos problemas, os mais diversos desconfortos, tá certo? Então, olha só, tá? Veja o tipo de informação que está sendo passada para você hoje. Olhe o tipo de cuidado. Depois dessa nossa videoaula, eu entendo que você está completamente preparado para enxergar o ambiente de corrente alternada de fato como ele é, tá? Inclusive pronto para analisar as especificidades, tá? Se for a corrente contínua, simplifica-se de uma maneira violenta. Por quê? Porque não tem reatância nenhuma, a impedância vira apenas a resistência e o valor dela é zero. Agora, as reatâncias indutivas e capacitivas têm que ser aferidas caso a caso, porque isso influencia diretamente no cálculo que vamos fazer, inclusive nos desdobramentos para o cálculo de corrente e outras condições de potência que faremos, inclusive, no nosso próximo encontro. Perfeito? Tomara que tenham gostado. Tá legal? Foi pensado para vocês. Não vão achar uma metodologia dessa e uma abordagem dessa aqui, modéstia à parte, em lugar nenhum. Perfeito? Um grande abraço, até o próximo encontro, saúde e paz.